Hoje a gente vai falar sobre a questão especificamente da motilidade gastrointestinal, né? Hoje, o nosso papel central aqui é que a gente saia com grande conhecimento do que seria essa motilidade gastrointestinal, quais são os principais papéis, né? O que está envolvido nessa motilidade, o que gera essa motilidade e qual a importância dela. É tão importante que vocês vão ver durante a aula que, se ela tiver em disfunção, né, ou algum dos sistemas regulatórios desse movimento gastrointestinal estiver prejudicado, existem diversos distúrbios de motilidades, que até bem conhecidos da gente, né, que podem ocorrer. Como, por exemplo, se a gente tiver um distúrbio dessa motilidade a nível de esôfago e estômago, tem um distúrbio da motilidade muito conhecido, que é o refluxo gastroesofágico, né? E da mesma forma, diversos outros distúrbios podem estar envolvidos, que piora a qualidade de vida do paciente, e não só isso, né? A gente está falando de aproveitamento de nutriente. Então, se a gente tem esse distúrbio de motilidade, a gente tem uma má absorção desses nutrientes, né? Ou seja, um mau aproveitamento desse nutriente, e, consequentemente, você vai ter um prejuízo do metabolismo e da própria homeostase energética, né? Então, isso tudo vai virando uma escadinha, né? Você vai tendo, uma vai levando a outra. Mas o que seria, né, a motilidade gastrointestinal? Ela se refere a contrações e relaxamento, tá, da parede do trato gastrointestinal e da mesma forma dos esfíncteres, né? Lembra que eu falei para vocês que o trato gastrointestinal, ele é um tubo oco que vai desde a faringe até reto ânus, e durante todo esse processo da passagem do alimento, vão ter esfíncteres que vão servir de bloqueio para a passagem, de forma a separar cada parte do trato gastrointestinal, né? Quando a gente pensa num bloqueio a nível de estômago, ele vai ser importante por quê? O esfíncter, no caso, o esfíncter esofágico inferior, porque ele vai evitar, né, que esse conteúdo gástrico, ele retorne para o esôfago, né? Da mesma forma em que ele vai evitar que haja entrada de ar no sistema digestório, né? Entre outras vantagens. A gente pode dizer que a motilidade, esse movimento gastrointestinal, ele vai ser importante para 3 principais funções. Quais são elas? Mistura do alimento com as secreções essas diversas, né? A gente sabe que tem várias secreções que a gente comentou na aula passada. Além disso, essa mistura vai ajudar a reduzir o tamanho das partículas dos alimentos, né? Então, vai ajudar não só essa redução química, devido à digestão, né, com a ação das enzimas, mas também vai ter uma redução devido ao próprio movimento dos órgãos, que a gente vai ver que esse movimento é tão intenso que ele consegue misturar e quebrar essas partículas do alimento, a fim de também de contribuir com essa redução das partículas e você ter, né, uma efetiva absorção e digestão desses alimentos, tá? E óbvio, né, não poderia deixar de falar que nós temos a função de propelir o alimento. Você mistura, você reduz o tamanho e você também propele, né? Ou seja, você faz com que esse movimento aconteça ao longo de todo o trato, para que esse alimento ele consiga ser aproveitado no final, a nível de intestino delgado, e ele seja absorvido, né, para a gente ter o aproveitamento desses nutrientes. Essa figura aqui, ele mostra esse processo acontecendo de motilidade desde a ingestão do alimento. Então, quando você está mastigando o alimento, né, ele está lá na boca, ele está sendo, né, quebrado mecanicamente pela dentição, esse processo está envolvido com a motilidade, né? A gente vai ver que é graças ao processo de você mastigar e mandar as informações para o sistema nervoso central de que aquele alimento já está em partículas diminutas, a ponto de serem, né, se você conseguir deglutir, e aí sim você vai fazer todo um movimento, que a gente vai ver na boca, e com a língua e com o palato mole, para que esse alimento ele consiga passar para a faringe, né, exatamente na orofaringe. Então, esse movimento da digestão tem a ver com a motilidade, tá? E aí, esse alimento, se você observar, ele vai para a faringe, e toda essa listra aqui que vocês estão vendo, tá? Que parece assim, toda enovelada aqui, ele está mostrando exatamente o movimento de propulsão.
né? Então, esse movimento que eu falei para vocês de propelir o alimento, ou seja, é o movimento que vai no sentido boca-ânus, é o movimento de propulsão, né? Que é através do peristaltismo. Esse movimento que vai acontecer contrações e relaxamentos ao longo do trato, né? Você percebe que ele está ao longo de todo o trato gastrointestinal, desde a boca ali, a nível de faringe, até você chegar no reto, né, formação de fezes e ânus. Né, e ele vai ser importantíssimo porque ele realmente vai ter essa ação, né, do que você mastigar, ingerir, ele vai ser aproveitado e vai passar por todas as camadas do trato gastrointestinal, certo? E além desse movimento de propulsão, a gente vai ter, como eu falei para vocês, já, né, que é a digestão mecânica, a boca com a mastigação. No estômago, a gente vai ter os movimentos, né, que eu falei para vocês, parece um liquidificador. O estômago, além da camada muscular longitudinal circular, ele também tem uma camada chamada oblíqua muscular. E esse órgão, ele é essencial também porque ele tem essa capacidade de ter movimentos vigorosos, que é importantíssimo para essa quebra das partículas. E a gente vai ver que é graças ao piloro, que é o esfíncter que está entre o estômago e o intestino, é que vai ser importante para ele controlar essa passagem e aí fazer com que o alimento que esteja no estômago, ele seja quebrado cada vez mais até que ele consiga realmente atravessar o piloro e entre em contato com o duodeno, tá? Aí aqui você observa que esses movimentos de digestão mecânica, que eu falei para vocês, a gente vê muito intenso no estômago, tem também ao longo do duodeno, tá? E ele vai ser importantíssimo para quê? Diferente do peristaltismo, esse movimento mecânico no intestino, que é essa seta azul, ele vai colaborar com a mistura, né? Então, quando eu falei para vocês que outra função da motilidade é essa mistura do alimento, é que se você tem esse movimento mecânico, né, que ajuda a diminuir as partículas, também no intestino ele ajuda a misturar as secreções, tá? E esse movimento, a gente vai ver, ele é chamado de segmentação, onde ora você tem a contração, ora você tem o relaxamento, e aí ele contrai e relaxa ao mesmo tempo, fazendo com que esse bolo alimentar, ele retorne, é como se ele fizesse movimentos circulatórios, digamos assim, para que ele fique cada vez mais tendo ali essa mistura com as secreções, aumente até mesmo a área de absorção a nível do duodeno, isso até facilita a absorção desses nutrientes, certo? E, óbvio, não podia deixar de falar a própria digestão mecânica, né? Então, como eu falei para vocês, o processo de motilidade, seja ele, né, facilitado pela parte mecânica desses movimentos ou pela propulsão, esses movimentos vão ser essenciais para que haja essa digestão química, né? Para que haja a chegada desse alimento, para que ele tenha a ação das enzimas digestivas, tanto pela propulsão, né, desse bolo alimentar, como pelo próprio mecânico, né, que vai ajudar a misturar com essas secreções. Essa digestão que ele observa aqui, desde o estômago acontece, vai vindo durante o duodeno, até a sua porção ali média, né, diminuindo, já que no intestino delgado final você já não tem tanto, nem não tem, né, no cólon, ela também vai ser importante para que haja a digestão dos alimentos, tá? E aí, se a gente observar a nível de cólon, né, reto e ânus, a gente não vai ter essa função de segmentação a nível de digestão de enzimas, mas a gente vai ver mais à frente que existem também mecanismos de motilidade específicos para o intestino grosso, que vai ser importante para que haja reabsorção de água, de eletrólitos, e até mesmo para ajudar na formação das fezes, tá? Então, em suma, o que eu queria que vocês, né, fixassem na cabeça de vocês é o seguinte: quando a gente fala de motilidade gastrointestinal, eu quero que vocês saiam daqui pensando que não é só um movimento, não é um simples movimento gastrointestinal, é um movimento que é importantíssimo para as funções gastrointestinais, seja elas digestórias ou seja elas absortivas, para a gente aproveitar os alimentos, tá? E que a gente precisa, para que essa motilidade aconteça, de vários tipos de movimentos. E que movimentos são esses? Eles podem ser de propulsão,
que é o próprio peristaltismo, mais conhecido. Em algumas regiões ele vai ter o nome de peristalses, tá? E também do processo de segmentação, que é essa motilidade, nesse movimento, que ele ajuda a misturar as secreções. Ele tem essa função de misturar e não de propelir o alimento. Então, quando a gente pensa no bolo alimentar, ele chegando no nosso trato gastrointestinal, a gente tem que lembrar que são vários os sinais que ele vai enviar, né, na presença dele lá no nosso tubo. E que sinais são esses? A própria distensão da parede do trato, a osmolaridade, né, a tonicidade devido à presença de nutrientes desse bolo alimentar, a acidez, né, desse bolo alimentar, dependendo da região onde ele esteja presente, e os produtos que vão ser gerados da digestão desse bolo, né? Então, todos esses são sinais que podem, sim, participar da regulação da motilidade, ou seja, para que esse movimento aconteça e de forma, né, que seja controlado, muito bem feito, né, de forma que mantenha sempre esse equilíbrio nas funções, se dá graças à regulação a participação de outros sistemas, né? Então, na presença desse bolo alimentar, quais são os sistemas que vão estar presentes e que eles são importantíssimos para que se tenha esse controle fino, né, esse controle muito bem feito desse movimento, né, para que esse movimento ele seja realizado de forma a você ter esse aproveitamento dos nutrientes. E aí a gente tem que lembrar da aula de secreção, né, e nada mudou, é muito bem parecido. Então, a gente tem a participação do sistema nervoso intrínseco, né, e o que é esse sistema nervoso intrínseco? Lembrar que esse sistema nervoso é exatamente o sistema nervoso entérico, ou seja, é a participação dos plexos nervosos que estão ali entre as camadas musculares, né, do trato gastrointestinal e vão participar de forma a receberem esse estímulo, esses sinais que eu falei para vocês, tá? E da mesma forma que eles recebem o sinal, eles conseguem também responder a esse estímulo, né? E aí, como é que ele responde a esse estímulo? Ele consegue fazer a comunicação, como, por exemplo, como a gente está falando de motilidade, no músculo liso, no trato gastrointestinal, e induzir, ora, o relaxamento, ora, a contração, tá? Como eu falei para vocês, o movimento são movimentos que ocorrem graças à contração e relaxamento. Porque para você conseguir que você tenha nessa propulsão do bolo alimentar, você tem que ter uma região que contraia antes do bolo alimentar e uma região que o quê? Relaxa depois do bolo alimentar, concorda comigo? Se eu tiver as regiões antes do bolo e depois do bolo que estejam contraídas, eu não vou conseguir a propulsão desse bolo alimentar. Então, para que ele seja propelido, eu preciso que contraia aqui e essa força empurre o bolo em direção boca, ânus, mas que a região próxima, né, após o bolo alimentar, ela esteja o quê? Relaxada. E esse controle, ora contrai, ora relaxa, ele é fantasticamente feito exatamente pelo sistema nervoso intrínseco, né? É esse sistema nervoso que vai estar participando de forma efetiva nesse controle fino que eu falei para vocês. E aí sim permitir com que haja essa motilidade, esse movimento, e aí você vai ter a passagem desse bolo alimentar para ele ser aproveitado, certo? Mas como eu falei para vocês, o sistema nervoso também tem a participação da parte extrínseca, né? E o que seria esse sistema nervoso extrínseco? É exatamente a porção que está referente à inervação do nervo vago. Falei já demais para vocês sobre esse tipo de sistema e essa inervação, né? Falou de trato gastrointestinal, a gente tem uma predominância, né, nessa inervação do nervo vago. Quando a gente pensa em trato gastrointestinal, até ali a nível de cólon transverso, né, cólon descendente e cólon sigmoide já seria o nervo pélvico, tá? Então, a participação do sistema nervoso parasimpático, ele vai atuar, né, de forma modular também essa resposta. A gente pode até dizer que o sistema nervoso extrínseco, ou mesmo sistema nervoso autônomo, ele vai atuar intensificando essa resposta
do sistema nervoso intrínseco, tá? Então, a gente pode falar o seguinte, se tiver só o sistema nervoso entérico atuando, vai ocorrer a motilidade? Vai, tá? A gente tem essa motilidade, mas ela é mais efetiva, muito melhor controlada, mais intensificada e modulada com a participação do sistema nervoso extrínseco, tá? Em algumas regiões, a gente vai ver que se você tiver, acho que até falei na aula passada sobre isso, se você tiver a deleção do nervo vago, você tem como fazer até a manipulação de camundongos, que eles são produzidos com a deleção do nervo vago, e você tem um prejuízo grave do esvaziamento gástrico, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em estômago, a presença, né, a falta da presença do sistema nervoso intrínseco seria, sim, um grande fator que levaria a um distúrbio de motilidade, tá? Então, é ideal que a gente pense que, para que haja essa regulação da motilidade, tem essa participação, essa comunicação entre o sistema nervoso intrínseco, que são os plexos que estão ali a nível entre as camadas musculares, principalmente o plexo mioentérico, e também tem a participação com a comunicação do sistema nervoso autônomo com o nervo vago, que se comunica também com esse sistema nervoso e intensifica essa resposta, modula essa resposta, de forma que você tenha esse efeito da motilidade muito bem controlado, tá? Bom, mas além desses dois sistemas, eu falei bastante de outro fator que também pode regular as funções gastrointestinais. E, inclusive, foi até tema da primeira aula, que é um dos grandes fatores que tem de secreção do trato gastrointestinal. Então, que seria? As próprias secreções hormonais, né? Então, quando a gente pensa nos hormônios, os fatores que são produzidos, eles sim vão ser muito eficientes quando a gente pensa no controle da motilidade. E a gente acabou falando da maioria deles durante a aula de digestão alimentar, porque, querendo ou não, vocês viram que a maioria dos hormônios, eles não tem só uma função específica. Eles têm função no metabolismo, na ingestão alimentar, e acabam também controlando a questão da motilidade. Então, já me detive bastante nessa questão com vocês em relação a isso, e eu trouxe outros aprofundamentos aqui para vocês, mas tem um hormônio em específico, a gente vai falar mais na frente, do qual eu não mencionei, da mesma forma que a gente vai conversar hoje, que é a motilina. É o hormônio que, se a gente pensa em relação à motilidade nos períodos de jejum, ela tem uma alta secreção, inclusive os estudos têm mostrado que ela é secretada pela mesma célula da grelina, tá? Então, achei interessante para trazer para vocês também esse conhecimento. Certo, gente? Então, lembrar, quando a gente fala de regulação, desde a secreção, né, a gente tem essa regulação do sistema nervoso participando, seja ele intrínseco ou seja ele extrínseco. E até mesmo de hormônios, né? Mesmo você pensa no hormônio gastrointestinal, para ele ser secretado também, ele pode sofrer a ação de um outro hormônio, tá? Um estímulo de um outro hormônio para ele ser também secretado, ou mesmo de um parácrino também pode ser. Tá certo, gente? Bom, entendendo esse processo, né, como um todo, que está por trás desse controle, de todos esses movimentos e funções que vocês viram até agora, existem, né, algumas células que estão responsáveis por esses processos motores, né? E aí vem a seguinte indagação. Como é que esses fenômenos motores, eles são possíveis? Eu entendi que, assim, que eles são importantes, mas eu quero entender como é que gera, como é que começa. Eu entendi o que é a importância e como é que é regulado, mas como é que eles iniciam, né? Como é que inicia todo esse processo? Bom, então eu trouxe essa figura aqui que eu retirei de um artigo. Ela pode parecer um pouco clara, mas eu vou explicar aqui para vocês. E da mesma forma, lembrando, né, os artigos, ao final do curso, eu vou fazer uma forma para disponibilizar para todos vocês esses artigos, para vocês terem acesso, tá? Eu acabei não colocando aqui a referência de cada um, mas eu tenho cada um deles e mando para vocês. Bom, então o que a gente pode observar aqui, que eu queria que vocês prestassem atenção?
A gente observa aqui esse músculo longitudinal, músculo liso, no trato gastrointestinal, e vocês observem aqui, ó, que são várias fibras musculares da camada circular, tá? E aí, nessa camada circular, eu falei para vocês que existe o sistema nervoso entérico, não é isso? Então, esse sistema nervoso entérico, que são neurônios ali entéricos, que vão ter tanta função de receber o estímulo, como também de efetuar essa resposta, esses motores, né, que a gente chama de neurônio motor entérico, eles vão estar ali permeando essas fibras musculares, exatamente para que, quando eles ativados, né, estimulados pelos sinais que eu falei para vocês logo no início, eles vão levar nessa sinalização para onde? Para a musculatura lisa. Então, por isso que eles estão ali, né, infiltrados nessas camadas musculares, e rapidamente você tem uma resposta de contração ou relaxamento, a depender do neurotransmissor que vai ser liberado, tá? Quando a gente fala em contração muscular, no trato gastrointestinal, geralmente o neurotransmissor é a acetilcolina, tá? E também pode ser a substância P. E quando a gente fala em neurônios que são inibitórios, ou seja, que vão induzir o relaxamento, aí a gente já fala de secreção de óxido nítrico e do VIP, né, o peptídeo inibitório vasoativo. São esses dois, tá? Só para aproveitar o ensejo. Então, eu falei para vocês que esse nervo, esse neurônio entérico, ele vai estar lá permeando, ok, né? Até coloquei aqui para ficar mais destacado para vocês verem, neurônio entérico motor. Vocês viram que ele é importantíssimo para a regulação da motilidade. Mas, como é que inicia esse padrão do movimento gastrointestinal? Isso aqui é a regulação, tá? Mas como é que inicia? Os estudos, né, que se desenvolveram para entender esse mecanismo molecular, o que estava acontecendo para que houvesse esse padrão motor do trato gastrointestinal, eles observaram que existiam células, tá? Células essas intersticiais, que se encontravam também ali próximo ao neurônio entérico. Então, a gente tem células que são chamadas, essa daqui, essa PDGFR, alfa, que é essa vermelha aqui, tá? E também tem outra célula intersticial, que é a célula intersticial de Cajal, que ele representa aqui por essa célula verde. Tá? Essa célula verde, ela vai ser também uma representação nessa célula intersticial de Cajal, que os estudos têm muito, né, se aprofundado, mostrando a grande importância dela para que haja o início do processo da motilidade, tá? E a gente vai entender isso, o porquê que acontece isso. Então, essas células, o que tem já mostrado, né, demonstrado, é que tanto a célula intersticial de Cajal como essas células aqui, denominadas, elas vão ser importantes, e ela tem essa interação com o neurônio entérico motor para que haja a motilidade. Então, para que esse movimento aconteça, você vai ter um estímulo inicial, que ele é gerado principalmente por essas células que estão ali infiltradas, né, nessas fibras musculares, nessas células musculares lisas, e que elas têm essa comunicação direta com o neurônio entérico e acaba levando essa sinalização de controle para que haja essa modulação da contração do músculo liso, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Então, aqui eu queria que vocês entendam isso, né? A localização do neurônio entérico e saber que para que haja essa motilidade, que eu conversei até agora com vocês, existem células intersticiais que estão gerando, que a gente chama de padrão motor da motilidade, ou seja, ela dá um start para que essa motilidade lá aconteça e seja regulada pelo neurônio entérico motor. E aí sim, você intensifica e gera as contrações ou relaxamento. Aí vai de acordo com o neurotransmissor que for liberado. A partir disso, né, eles observaram que esse padrão motor, né, essa atividade elétrica que era gerada devido a essas células, eles observaram que eles levavam a variações no potencial de membrana, e aí eu vou pedir para vocês lembrarem um pouquinho de eletrofisiologia. E aí o que acontece? A célula muscular livre é uma célula excitável, né, assim como um neurônio.
E por ser célula excitável, ela tem essas variações, pode sofrer variações no potencial de membrana, tá? E essas variações, né, você vê, parece assim umas ondas, são exatamente características do trato gastrointestinal. Então, se você pegar um músculo liso, tá? São feitos até experimentos, até mesmo lá no laboratório de fisiologia experimental, eu trabalhei muito tempo com isso, inclusive, em que se você conseguir fazer a retirada de segmentos do intestino ou qualquer região do trato gastrointestinal, eu trabalhei um bom tempo com o ilho, né? E se você colocar ele em uma solução fisiológica que mimetize, né, esse ambiente como se tivesse no organismo vivo, então ele lá tem todos os nutrientes, água, etc., para manter vivo, e aí você coloca no equipamento com esses nutrientes e ele consegue registrar esse padrão motor sem nenhum estímulo, você não adiciona nenhum fármaco. Só em ele estar lá presente nesse equipamento, ele consegue medir essa atividade elétrica, que são essas ondas que são geradas, essas variações no potencial, né, de membrana, que é graças a quem? A essas células que eu falei para vocês, né? Então, essas células intersticiais, principalmente as de Cajal, são elas que geram essas ondas lentas, essas variações na musculatura lisa, né? E aí, essas variações na musculatura lisa é que vai dar esse padrão motor inicial, que a gente chama da ritmicidade, é similar, tá? O padrão motor ou ritmicidade, que são esse padrão de ondas lentas, né? Como ela vai se apresentar. Se vocês observarem, essas ondas lentas, e aí lembrando também da eletrofisiologia, elas não atingem esse limiar de excitabilidade. Elas causam perturbações na membrana, né? Você vê que o limiar de excitabilidade está aqui. Ela causa essas variações, são perturbações, mas existem estímulos que fazem com que haja, com que ela atinja esse limiar de excitabilidade. E lembra que para você atingir o limiar de excitabilidade, qual é a consequência disso? O potencial de ação. Eita, lembrando de eletrofisiologia, tá? Então, se você tem a geração do potencial de ação, aí sim, você gera uma resposta efetora nesse teu músculo liso, seja ele de contração efetiva ou seja ele de relaxamento. Aí vai depender de qual neurotransmissor está sendo liberado. Eu quero que vocês entendam é que esse músculo liso, como uma célula excitável, ele tem células intersticiais que geram essas oscilações na atividade elétrica desse músculo, tá? E essas alterações da atividade elétrica desse músculo são chamadas de ondas lentas. Como aqui representado, ó, são variações no potencial de membrana das células musculares. O que acontece aqui, esses padrões que são gerados de forma espontânea por essas células, que gera toda essa oscilação e esse padrão motor, é por isso que é dado o nome dessas células de células marca-passo, tá? Semelhante ao que acontece no coração. Então, são disparados, né, essas despolarizações subliminares, no caso do músculo liso, que leva essas oscilações, né, que não chegam a despolarizar, mas que, se você tem a ação do sistema nervoso aqui entérico ou mesmo autônomo, ele libera neurotransmissores que fazem com que você tenha o quê? O aumento da intensidade desse estímulo. Então, você acaba atingindo a despolarização desse músculo liso, e aí sim, você vai ter exatamente o efeito dessa motilidade, né? Seja na contração ou seja no relaxamento. Aí, quando você pega o intestino delgado, ele vai ter um outro padrão, e da mesma forma no cólon, né? Geralmente, se você observa aqui no antro gástrico, aí a gente tem que lembrar da motilidade, né? Antro gástrico é uma região que tem muita força, tanto para mistura, como também para propulsão. Então, provavelmente, se você vê uma amplitude maior dessas ondas lentas, pode estar correspondendo a essa associação, né? E aí ele comparou aqui nesse estudo como é que se dava o padrão motor no antro gástrico, isso em humanos, né? Em modelos de murinos, tá? E também em cães, tá? E aí você observa que o padrão e amplitude da onda é semelhante, né, entre essas espécies, tá?
mas que a despolarização em todos é por volta de menos 40 milivolts. Então, se você tiver alguns, por exemplo, estímulos do sistema nervoso entérico ou de neurotransmissores, você consegue fazer com que essa onda lenta, ela tenha esse estímulo despolarizante, e aí você tenha efetivamente essa contração, tá? No intestino delgado, a gente tem essa amplitude reduzida, né? Com picos aqui no humano, né? Aqui no caso em murinos, e aqui em cães. E no colo você também apresenta um ou outro padrão de motilidade, né? Então, mais uma vez mostrando para vocês que existe, né? Os estudos mostraram que existe esse padrão motor, né? Dessas variações da musculatura lisa, que é chamado de onda lenta, e que de acordo com a região você vai ter um padrão diferenciado, ora com aumento da amplitude, tem algumas regiões que têm mais frequências, ou seja, em 10 segundos você tem muito mais ondas lentas, né, muito mais ondas do que comparado em outras regiões. Isso vai variar de cada porção, tá? Então, o que acontece, que eu quero que vocês extraiam de mais importante aqui, é que vocês entendam que por ser uma célula excitável, né, e ela tem esse padrão motor, é que esse padrão motor é gerado por essas células que eu falei para vocês, que são as células intersticiais. E é graças a essas variações do potencial que você facilita a resposta de contração ou até do relaxamento. Isso por quê? Concordam comigo? Se essa célula tivesse em repouso, ela estaria muito mais distante, se não tivesse essa variação, da resposta, do potencial de ação, do que se ela tivesse com a onda lenta, né? Então, aqui eu quero mostrar a importância para vocês desse padrão motor, porque é graças a esse padrão motor gerado pelas células intersticiais, é que você facilita a resposta da contração do relaxamento. Porque se você tem a onda lenta, essas variações, você fica mais próximo, né? Você consegue se aproximar mais desse limiar de excitabilidade e a célula rapidamente responde a um estímulo, né? E aí essa resposta desse estímulo vai mudar, como eu falei para vocês, vai depender, se for uma resposta de estímulo excitatório, vai ter a presença de acetilcolina, se for agora um inibitório, vai ter a secreção de óxido nítrico, tá? É um exemplo. Então, mais uma vez, explicando aqui para vocês terem uma outra visão do que eu estou falando. Quando a gente pensa, né, numa célula muscular lisa, e aqui, claro, o trato gastrointestinal, a gente já sabe que existe esse padrão motor, né, essas oscilações do potencial de membrana, que são chamadas de ondas lentas, tá? E que você pode gerar, né, esse estímulo para que haja o potencial de ação, como eu falei para vocês, em menos 40 milivolts. Então, a representação aqui por essa figura, ela representa exatamente o estímulo de potencial de ação gerado nessa onda lenta, né? Ele é até chamado de potenciais em ponta. São esses potenciais de ação gerados por estímulos, né? Mas que estímulos são esses, Cassiane? Eu não entendi ainda. Eu falei para vocês que, para que essa onda lenta, ela consiga atingir o limiar de excitabilidade, que seria mais ou menos 40 milivolts, e consiga ter essa resposta, seja de contração ou seja de relaxamento, tem a participação efetiva de quem? Do sistema nervoso entérico ou sistema nervoso autônomo. Então, a depender do que for secretado pelos neurônios motores que estão ali próximo, né, a essa musculatura, você vai ter esse estímulo. Por exemplo, a acetilcolina, quando a gente pensa nesse neurotransmissor, ele sendo liberado ali próximo à musculatura lisa, o que é que ele vai estimular? Consequentemente, ele vai estimular o quê? Uma contração. Então, você já tem o estímulo que já é, digamos assim, nato do músculo liso, que é a apresentação onda lenta. Então, assim que chega o neurotransmissor, ele rapidamente atinge o limiar de excitabilidade e tem uma resposta, né? E aí, no caso, a acetilcolina ou o próprio sistema nervoso parasimpático, liberando também outros neurotransmissores, também podem agir causando essa despolarização, tá? E aí é que ele mostra, né, você observa que a diferença, de acordo com, podem ter vários potenciais em ponta, isso vai de acordo com a intensidade do estímulo, né? Dependendo da intensidade do estímulo, você vai ter uma maior quantidade de ondas lentas que vão sendo geradas
nessas ondas aqui na ponta, que a gente chama, né, a ponta da onda lenta. E aí sim, você vai ter a despolarização, tá, e o processo de contração. Agora, no caso, quando a gente pensa na questão do relaxamento, a gente tem um estímulo, já em vez da despolarização, né, a gente tem a hiperpolarização, né, então esse músculo liso, que está lá com seu padrão motor, né, em repouso, se tiver estímulo da liberação, por exemplo, da norepinefrina, ou mesmo sistema nervoso simpático, aí não, você vai ter um estímulo não de despolarização, e sim de hiperpolarização. E aí, em vez dele ter, né, ele vai chegar, na verdade, ele nem vai chegar nem perto, né, do limiar de estabilidade, vai estar abaixo do limiar de repouso, e isso faz com que esse músculo, ele acaba sendo estimulado a ser relaxado, né, ele não ter esse estímulo de contração, como seria por caso da acetilcolina, certo? Então, tá dando para entender que essa regulação do sistema nervoso entérico, ou mesmo do sistema nervoso autônomo, vai ser importantíssima, e é importante, e também a participação dos hormônios, que aqui nem estão sendo discriminados, mas que, para que aconteça isso, existe uma historinha por trás, né? E que história é essa? É que o músculo liso tem esse padrão motor, essas ondas lentas que são características, essas variações do potencial de membrana, e que vão facilitar para que haja essa resposta, né? Essa resposta do músculo liso, certo? Bom, e aí eu consegui achar essa figura que ela fala, né? Ela mostra para a gente de forma resumida, né? Eu acredito que ela dê para a gente uma boa visão do que está acontecendo em termos de comunicação celular, quando eu falo em célula intersticial, quando eu falo músculo liso, sistema nervoso entérico, que às vezes fica meio bagunçado na cabeça de vocês, e até facilita para a gente realmente ir encaixando todas essas ideias, né? E acho essa imagem muito interessante, porque ela mostra para a gente, olha aqui, prestem atenção. Aqui a gente tem o próprio neurônio, né? Aqui ele chama de o neurônio o excitatório, esse rosa, ou seja, ele vai liberar acetilcolina, tá vendo aqui, ó, sendo liberada, enquanto que esse azul são os neurônios inibitórios, que são aqueles que liberam, que eu falei para vocês, o óxido nítrico. Então, dependendo do neurotransmissor que vai ser liberado, você vai ter um estímulo diferenciado. Você libera acetilcolina, você estimula a contração. Se você libera o óxido nítrico, você estimula o relaxamento. Mas, Cassiane, o que é que vai fazer com que hora seja inibitório, hora seja estimulatório? Vai depender do nutriente, vai depender do sinal que está sendo enviado. Dependendo do sinal, vai ser ativado ou a parte inibitória ou a parte estimulatória, tá? E aí, mostrando aqui para vocês, né, mais uma vez, ó, além do sistema nervoso entérico, que eu estou conversando aqui com vocês, a gente tem a participação que eu falei de quem dá células intersticiais, né? Então, isso aqui seria representando essa célula que eu falei para vocês. E olha aqui, ele mostrando o padrão da onda lenta, que interessante, né? Ele mostrando que há essa própria ICC, que ele chama de ICC, que são células intersticiais de Cajal, e esse MY é porque essas células, dependendo da localização, elas podem ter várias localizações, mais profundo da camada circular, ou mais próximo da camada submucosa, enfim. Existem vários tipos de células intersticiais de Cajal. Mas essa aqui específica, MY, ela está ali próxima ao plexo mioentérico, tá? Esses neurônios motores aqui, seja excitatórios ou inibitórios. Mas observem aqui que interessante, ó. A célula intersticial de Cajal, eu falei para vocês que ela que gera o padrão motor aonde? Na célula muscular lisa. E olha como é que acontece isso. Essa célula de ICC, ela tá ali meio conectada. Meio não, ela tá conectada com a musculatura lisa. E ela se conecta e essa informação, ela passa, né, dessa célula marcar passo para o músculo liso, por junções, né, gap que existem entre essa célula intersticial e o músculo liso. Então, esse padrão motor, que é gerado graças à liberação de cálcio, né, e a participação também da entrada de cálcio por canais de cálcio dependentes de voltagem, você vai ter, né, esse estímulo das ondas lentas sendo formadas pelo músculo liso,
né? Então, o padrão motor, como ele está mostrando aqui, ele consegue transmitir essa informação da célula marca-passo para a musculatura lisa graças a essas junções aqui que são presentes entre a célula e o músculo liso, tá? Bom, então, gerando o padrão motor, aquela ritmicidade, as variações do potencial de membrana, eu falei para vocês que elas são moduladas para gerar hora potencial de ação, hora o relaxamento, né? E quem vai fazer isso? A regulação do sistema nervoso entérico, como exemplo aqui. Então, se for neurônios inibitórios entéricos, e eles liberarem o óxido nítrico, o que vai acontecer? Eles vão inibir a contração muscular. Então, naquela região que o bolo alimentar está passando e, consequentemente, estimulou os neurônios inibitórios, e eles liberaram o óxido nítrico ali na camada, né, próximo ao plexo, na camada muscular, qual é o estímulo dele que ele vai acontecer? É a inibição. Então, a inibição vai se dar depender do quê? Do neurotransmissor liberado, tá? Agora, se você tiver acetilcolina, não. A acetilcolina, quando ela for liberada, o que vai acontecer? Ela já vai conduzir ao que? É uma contração, tá? Do músculo liso. Aqui, Salva, ele está mostrando que existe também uma comunicação do neurônio entérico, no caso aqui, que é excitatório, liberando acetilcolina, e ele fazendo a comunicação com outra célula intersticial de Cajal, tá? E aí, essa comunicação é que levaria a transmissão para a célula muscular lisa, tá? E aqui ele mostrando também a outra célula que eu falei para você, intersticial, também participando dessa regulação para que haja a resposta do músculo liso, tá? Então, mais uma vez, mostrando para vocês, né, que existe esse padrão motor, essa atividade marca-passo, que é gerada por essa célula intersticial de Cajal, que são as ondas lentas. Essa ritmicidade que é produzida, né, iniciada por essas células e enviada para o músculo liso, facilita a resposta do efeito sobre a regulação da motilidade, e a depender do neurotransmissor que vai ser liberado, se for o óxido nítrico, pelos neurônios inibitórios entéricos, você vai ter o relaxamento. Agora, se você tiver a liberação de acetilcolina, você vai ter o quê? O estímulo da contração muscular, tá? Então, é dessa forma que eu queria que vocês compreendessem melhor esse mecanismo de comunicação. Então, por trás da questão da motilidade, para que ela seja realmente, ela trabalhe de forma fisiológica, esperada, que não tenha nenhum distúrbio de motilidade, e ela consiga propelir esse alimento, existe por trás disso células que estão ali na parede intestinal, que geram um impulso, e que elas vão ser importantes porque, ao gerar-se esse impulso, essas variações no potencial de membrana, elas vão facilitar para que haja essa resposta regulatória, ora contraindo, ora relaxando. Por isso que eu falei para vocês que, depender do órgão, se você tiver o prejuízo dessa célula, né, lesão dessas células, e você diminui, né, essa atuação da célula intersticial de Cajal na musculatura lisa, você tem, sim, distúrbios de motilidades que a gente vai conversar mais à frente, tá? Inclusive, uma das doenças que estão relacionadas a essa lesão, especificamente dessas células, é o diabetes, né? Então, diabetes mellitus, principalmente do tipo 2, a resistência à insulina, ela tem mostrado que ela está associada a uma degeneração neuronal, especificamente também, além de ter, né, na questão do nervoso entérico, também dessas células intersticiais. Então, se você tem a degeneração, nessa lesão dessas células, provavelmente você vai ter um distúrbio, né, nesse controle da motilidade, devido ao que eu expliquei para vocês. Você vê a importância que é dessa célula para gerar esse padrão motor e, assim, efetivamente você ter esse controle da motilidade.